Pilastra da Verdade. Olá amigos, Antônio Galvão, mais um vídeo chegando, Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais uma edição aqui. E eu gostaria sempre de dizer a todos os amigos inscritos do canal, aqueles que ajudam aqui com seus likes e as suas mensagens, que vocês são muito importantes para esse canal continuar, porque vocês que regam este canal. Aqui é apenas uma plantação de racionalidade e também de libertação total para o mundo natural, para as coisas do mundo físico. E você tem sido um grande contribuinte, regando aí com as tuas mensagens e com os teus likes, porque fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai entender que esse canal tem um pouquinho de relevância e vai jogar mais para frente. Eu fico feliz quando chega o final do mês que o YouTube notifica: o seu canal teve mais visualização de recomendações do YouTube. E isso eu devo a vocês, ok? Então eu quero agradecer demais, e principalmente aqueles novos inscritos que estão aqui, que chegaram, que estão chegando. Sintam-se à vontade, porque esse canal é nosso. Mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem forte. Vai ser interessante. Vai mexer com alguém? Vai. Mas aqui eu deposito respeito. Eu critico com classe, dentro do meu direito, da Constituição, mas sempre respeitando pessoas. Mas o vídeo de hoje, o tema é bem forte. Eu vou falar hoje sobre desumanidade da humanidade. Anthony, Como é que pode humanidade ter uma desumanidade? Pois tem. Humanidade, na verdade, é só o nome. O efeito de humanidade é tão pequeno nesse planeta que humanidade passou a ser apenas uma palavra sem nexo neste planeta. Então eu quero falar de humanidade que não tem humanidade, ou seja, a desumanidade da humanidade. Aí esta frase vem com um subtema, que é uma pergunta: se a humanidade não tem humanidade, onde está Deus? Ou onde estão os deuses? Nós, racionais, entendemos que os deuses não estão em lugar nenhum. Mas aqueles que estão dentro de igrejas, de denominações, acreditando, parecendo um monte de maluco, é isso mesmo, um monte de alienado, falando coisas que não têm nenhum sentido, são para essas pessoas que nós perguntamos: onde está Deus? Onde estão os deuses? Aí eu já respondo, eu faço a pergunta, mas eu faço também uma resposta minha, da minha forma de entender hoje, depois que eu me desliguei dessas mentiras das religiões. Sabe onde é que Deus está? Deus está na mente, é isso mesmo, na mente, construído de uma forma simples, de uma forma minúscula, na mente das pessoas que acreditaram por conta de um livro, por conta de pregações, por conta de conversa, por conta de medo. É isso mesmo. Então, dentro da mente dessas pessoas, tem um Deus construído. Só que um Deus sem poder, deixando claro, sem poder. Um Deus que não é onisciente, onipotente, onipresente, que isso é uma maior mentira que já foi implantada dentro das religiões. São as 3 maiores mentiras das religiões, porque todas as religiões, cada uma com seu Deus diferente, que são mais de 3 milhões de deuses, pode chegar para um adepto dessas religiões e perguntar: o seu Deus é onipotente, onisciente e onipresente? Ele vai dizer que porque é um Deus, é um titã. Só que cadê essa onipresença, essa onipotência e essa onisciência em uma humanidade que não é humana? Quer ver que não é humana? Eu tô aqui, vocês estão vendo aqui atrás um site, aqui atrás, ou melhor, vários sites
Eu vou ler apenas os títulos aqui. Apenas os títulos, eu não vou nem abrir. Eu vou ler apenas os títulos para que eu dê continuidade com a minha indagação. Olha só. Primeiro, ONU diz que 2 milhões de crianças, é isso mesmo, correm o risco de morrer de fome no chifre da África. Tá escrito aqui, ó, no cabeçalho. Aí depois vem outra frase que diz assim: ONU diz que 2 milhões de crianças correm o risco de morrer. Aí é a ONU. Aí você vai passando, entra no Google, coloca a frase assim: quantas crianças no planeta morrem de fome ou correm o risco de morrer de fome? Quando eu falo criança, estou falando de os verdadeiros humanos que ainda existem na Terra. Tem muitas pessoas adultas que são humanas? Tem, principalmente os racionais. Principalmente os racionais. Por que nós somos racionais, céticos a deuses? Por quê? Porque existe uma desumanidade. Isso prova que nós temos humanidade. Por mais que você não acredite. Mas que você não acredite. Porque a razão principal de um ateu ser construído depois de sair de um campo religioso e entrar no campo ateísta, construído, que eu falo assim, mentalmente por ideias, é justamente a injustiça e a desumanidade. São essas razões. Porque, por exemplo, as razões pelas quais eu me tornei o que eu sou hoje, vem disso, vem de injustiça, começando de família, de igreja, vem de justiça, vem de desumanidade, vem de violências, vem de coisas que não tem nenhum sentido em um planeta que, se um Deus realmente existisse, não ia jamais permitir essas coisas. E por que permite? Porque ele gosta de ver? Ele gosta de ver essas coisas? Mas eu não falo aqui nessa questão. Olha só aqui, ó. Começa a ler só os títulos. Faça essa palavra que eu falei, esta frase que eu falei no Google, e comece a examinar aqui os sites que vem aqui. Ó, África, até 246 crianças poderão morrer de fome. Aqui, ó, mais um site, não vou nem abrir. Aqui, outra frase. África, quase 1 milhão de crianças têm desnutrição aguda grave. Aqui mais um site diz assim: mais de 700 crianças morrem em centros de nutrição. E aí vai. Se eu colocar aqui no Google uma frase assim: quantas crianças morrem de câncer no mundo? Não, vai aparecer um turbilhão aqui. Se eu colocar aqui quantas mulheres são violentadas no planeta, vai aparecer aqui um turbilhão. Se eu colocar aqui no Google a violência ou as violências do nosso planeta está em que nível, aqui vai entrar em nível alto. Colocar aqui mortes de pessoas, independente de serem crianças, adultos, mulheres, não importa, todos, turbilhão e turbilhão. Crianças inocentes estão morrendo. Aí eu pergunto, isso é desumanidade ou não é? Muitos têm muito e outros não têm nada. Os que têm dizem acreditar em divindade e acreditam ainda que vão para um paraíso. Tem muitos que têm muito dinheiro, estão dentro das igrejas, muito dinheiro, muita grana, e ainda acreditam no paraíso. Ou seja, riqueza na terra, riqueza depois da morte. Riqueza na terra, riqueza depois da morte. Agora a pergunta é essa. É uma pergunta que não quer calar. Que Deus injusto é esse, caso exista? Só que não. Quando nós falamos aqui a questão deuses, deixando claro, nós falamos por hipótese. Não acreditamos. Quando eu entro em aplicativos que tem aí das redes sociais, observando esses vídeos que tem por aí, gente, é um absurdo que a gente vê. Não, é um absurdo que a gente vê nessas plataformas. Ó, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, o próprio YouTube, que é esse aqui, e outros. Tem vários aplicativos. São tantas
bobeiras, coisas que não tem nenhum sentido, os cultos e mais cultos e mais cultos, pastores rodando na tribuna, pulando, mulheres com saião lá embaixo pulando, gritando, falando um monte de besteira, línguas estranhas, então, um monte de besteira mental, é besterol mental, né? É como o Silas Mala Sem Alta fala lá de besterol. Besterol é o que eles praticam lá, besterol mental. E essas pessoas parece que não param para observar a desumanidade da humanidade. E por que a humanidade é tão desumana? Ah, não, mas tem um sentido. É desumana por conta do pecado do ser humano. Ah, é? Como é que um Deus, sabendo que o ser humano viria, estaria aqui e seria portador de pecados e de destruições e desumanidade, e ele permitiu? E ele aceitou? Será que isso aqui é um jogo, é? É como um jogo de videogame? Que ele tá ali controlando o jogo, colocando, ele mesmo criou o bem e o mal para ele controlar, e sempre ele tá ali vencendo o mal, vencendo o mal. Vencendo o mal entre aspas, porque aqui na Terra o mal já superou, viu? Não tem negócio de vencer mal. Mas é como quem diz, não, o mal tá vencendo agora. É como novela, é como filme. O vilão sempre vai vencendo, 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 mas no final o mocinho ganha, a mocinha ganha. A vitória é do bem. Talvez seja esse tipo de jogo que está acontecendo. E nós somos muitos de robôs, de bonecos, que fomos programados para fazer tudo que ele permite e principalmente sofrermos nesta terra, sendo vulneráveis a tudo que não presta. Vulneráveis a acidentes, doenças, fome, violências e muito mais. Aí eu pergunto pra vocês, cara, como é que essas pessoas não param pra entender isso? E essas igrejas ainda estão lotadas depois desse Covid-19 que desmascarou a religião? Não, depois desse Covid-19, só continua dentro dessas denominações com o microfone na mão, com um saião lá embaixo, com um paletó, uma gravata, língua de vaca, gritando em cima do outro, parecendo um monte de louco. Quem não para pra pensar? Porque a Covid-19, essa pandemia que não está na Bíblia, que não existe nenhuma profecia falando sobre essa pandemia, ela trouxe algumas referências que trazem provas cabíveis, provas concretas de que todas as religiões da face da Terra são uma farsa a comparar com a verdade natural. Porque a Covid-19 conseguiu fechar até o Vaticano, se você não sabe, que é considerado o topo, né, da religião de catolicismo. Na verdade, o protestantismo é uma filha do catolicismo e vive em desavença, né, em briga. Mas tá com a Bíblia romana na mão, protestantismo, e tá falando mal da Igreja Católica. E tá falando mal dos padres. E tá falando mal do regime católico. A Igreja Católica também sabe que a protestante é filha dela e ela fala mal da protestante. Por quê? Porque Deus não tá lá, Deus tá cá. Só que tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Essa Covid-19, eu venho falando sempre. Essa pandemia trouxe realmente um ponto final, na minha opinião, para quem pensa. Para quem é inteligente e usa a inteligência. Porque ser inteligente é uma coisa. Usar a inteligência é outra coisa. E o ser humano, isso já prova que não usa a inteligência. Porque o ser humano é o único animal que é chamado de racional da face da Terra, que ele se torna escravo da sua própria mente, se você não sabe. Por conta disso existem as religiões. O ser humano, ele é o único ser vivo da face da Terra, incluindo animais, todos os animais, ele é o único ser vivo da face da Terra que ele consegue ser escravo da sua própria mente. A sua própria mente escraviza. Porque no reino animal lá, os animais irracionais, não tem isso. Não estão nem aí para Deus, para igreja, nada. Querem comer, beber, brincar, sobreviver lá. E quem traz a maldade para os animais, quem construiu o inferno para os animais irracionais, lá da selva, do mato, até animais domésticos, foi o próprio ser humano.
Você acredita que não existe inferno para os animais? Existe sim. O ser humano está o tempo todo destruindo os animais. Destruindo os animais. Então, o ser humano é o ser vivo da face da terra que consegue ser escravo da sua própria mente. Então a pandemia traz certeza de que todas as religiões da face da terra, todas, de cristianismo a judaísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, espiritismo e o diacho que for, tudo isso passou vergonha na pandemia. Por quê? Porque a pandemia precisou totalmente, a única que conseguiu lutar, não 100% ainda até hoje, não conseguiu 100%, mas o máximo que conseguiu derribar muitas maldades dessa pandemia foi a ciência, que é criticada no meio dessas religiões, que querem embutir a força a ciência dentro das religiões, mas não cabe, é como óleo e água, não vai misturar. E as igrejas fecharam, o Vaticano fechou, muitas igrejas, infelizmente, muitos óbitos. E a maioria desses óbitos, essa maioria totalmente, extremamente religiosa. Mas a desumanidade é muito mais do que isso. A desumanidade é alguém que não se junta para ajudar alguém. Só na hora que acontece algo, né? Aí muitos se comovem. Por exemplo, aconteceu agora o terremoto na Turquia. Muitos se comoveram, Turquia e Síria, e ajudaram, porque são seres humanos que ajudam seres humanos. Aqui no Brasil, muitas enchentes mataram muitas pessoas. Milhares de pessoas morreram. Muitas enchentes aconteceram. Milhares de pessoas morreram. Aí, no entorno de uns 5, 6 anos, milhares de pessoas morreram de enchente. E principalmente pessoas inocentes, crianças, adolescentes, idosos, debaixo dos escombros, pessoas que até hoje nunca acharam, nunca conseguiram achar. Barragens que estouraram, tudo isso aconteceu aqui no Brasil. Tanto de pessoas que morreram e que vêm morrendo. E cadê os deuses? E por que as igrejas estão lotadas ainda? Por que essas pessoas estão na igreja? Por quê? É um monte de criança que não cresceu ainda. Cara, quando eu entro em um aplicativo desse que eu falei, em uma plataforma dessa aí que eu vejo, que eu fico observando esses cultos, esses vídeos que eles colocam na igreja, né, pulando, gritando, Deus tá aqui, e Deus faz isso, e Deus faz aquilo, é o Senhor pra lá, é Deus pra cá, é Jesus é isso, é Jesus é aquilo, sai daí, eu fico observando, cara, o que é que passa pela mente dessas crianças? Crianças de baba na cara. Crianças de baba na cara, cara. O que é que passa na mente? Crianças de saião até lá embaixo. E eles não param para ver, para observar a desumanidade. Agora mesmo, nos hospitais, crianças. Eu sempre priorizo essa questão crianças, porque crianças são inocentes. O máximo possível ainda não viveram. Eu já vivi 50. Se eu morrer hoje, eu morrer amanhã, já vivi a metade da vida. Não tem nada vai me tirar isso mais. Não tem como. Qualquer coisa que acontecer contra mim, pode ser uma doença, pode ser um atentado, pode ser qualquer coisa, que a gente não tá livre de nada. Eu já vivi 50 anos. Não tem um Deus que tire isso de mim mais. Eu te pergunto, existe algum Deus que vai tirar isso de mim? Você que é racional, que tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, faz parte aqui do canal. Qual é o Deus que vai te tirar esses 70 anos que você já viveu? Não. Porque você já viveu, não tem pra onde correr. Agora tem crianças que nem viveram ainda. Estão morrendo nos hospitais gritando. Aí você... A presença de Deus está aqui, irmão. Jesus está aqui, amém. Está aqui a presença de Deus. A presença de Deus está precisando, sabe aonde? Lá nos hospitais. Por que vocês não vão levar esta presença lá nos hospitais? Lá na África, em países pobres que as crianças estão precisando do alimento. Por que vocês não vão fazer oração lá para descer maná do céu? Para alimentar essas crianças, já que não tem condição de comprar cestas básicas e levar para lá, porque é difícil mesmo, não é fácil.
Mas tem como orar e Deus mandar maná do céu. Não mandou lá no deserto? Vocês não acreditam nesta lenda? Conversa pra boi dormir, acordar no matador e virar churrasquinho no final do ano. Desumanidade da humanidade. A pergunta é essa: cadê os deuses? Cadê Deus? Tá onde? Ah, tá na tua mente, mas é desse tamanho. O Deus que tá na tua mente é aquele que tá dentro da Bíblia, que se arrepende. Um Deus vulnerável também, né? Um Deus que faz as coisas para ver depois. Depois que ele faz e viu Deus que era bom. E viu Deus, ele nem sabia que era bom. Fez a luz, ninguém sabe onde ele vivia antes da luz, nas trevas, né? E viu Deus que a luz era boa e continuou fazendo. E ele começou a fazer coisa e viu Deus que era bom, porque ele não sabia, e viu Deus que era bom. E o povo não percebe isso, né? O crente não percebe essas coisas. Um Deusinho desse tamanho. Se você acredita no Deus da Bíblia, é desse tamanho. Se você dizer, não, eu acredito no Deus natural, da natureza, aquela coisa toda, até eu relevo. Não Deus espiritual que tá aí monitorando ninguém. Isso é uma conversa fiada, moço. Você vai morrer dentro da tua igreja clamando, esse Deus não vai achar nada. E quando morrer não vai ter nenhum direito de saber que foi enganado. Não fica aí. Então é isso. É um Deus que se arrepende várias vezes. Um Deus que manda matar pessoas inocentes. Se vinga de pessoas inocentes por conta do pecado de outras pessoas. Ou do erro. Ou seja, pecado e erro, tudo a mesma coisa na Bíblia. Não tem sentido. Um Deus que destrói Sodoma e Gomorra. Já estou finalizando o vídeo. Destrói Sodoma e Gomorra. E pede para Ló sair com as filhas e a esposa. A esposa, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Que eles inventaram lá um pedaço de pedra lá que não tem nada a ver e dizem que aquilo ali é a mulher de Ló, que não existe. Não tem sentido. Inventaram lá um pedaço de pedra de sal. Lá, em vez em quando, aparece a imagem aí. Isso aqui foi a mulher de Ló. Qual é a certeza disso? Porque tem muito sal naquela região. Aí Deus transforma a mulher de Ló numa estátua de sal. E deixa as duas filhas que iam cometer o delito pior lá na frente da pinga. Não sei onde encontraram pinga naquela caverna. Para o velho tomou um porre, se alegrou e se deitou com as duas filhas. Pecado do incesto. Eles dizem. Aí a maldição veio toda sobre a geração de Ló por conta do incesto das... ele não sabia disso, por que não virou 3 estátuas de sal ao invés de uma? E Ló prosseguisse sozinho a caminhada? Levaram cachaça na mochila? E Deus sabendo que ia levar cachaça na mochila? Ou eles encontraram não sei aonde, naquela caverna que ninguém sabe? É uma história de carochinha e vocês acreditam nisso? Olha só, vamos entender uma coisa. Enquanto o povo, o povo do nosso planeta, não parar de brincar de carochinha, brincar de roda na igreja, brincar de roda, círculo de oração, tá brincando de roda. E não observar como adultos as coisas, nosso planeta não vai ser bom. Morre eu, morre o Jason, morre o Antônio, morre todas essas pessoas, vão morrer. Os vídeos vão ficar por aí, futuramente. E mesmo assim a religião continua, vai continuar por muitos e muitos anos, porque é um atrofiamento muito grande. E a desumanidade sempre aumentando. E Deus não vem, Jesus não vem, porque Jesus nunca foi, vai vir aquilo que nunca foi, nunca vem. Não, aí é sempre desumanidade, guerra, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, e um monte de babaca dentro de igreja. Com algumas exceções, eu falo, tem pessoas que estão lá, que eu tenho o maior respeito. Eu sei que são pessoas enganadas, são pessoas que são realmente infantis ainda, e a gente tem que tratar essas pessoas com respeito. Eu vejo essas pessoas que estão lá dentro da igreja gritando, pulando, tem muitas pessoas que eu observo, eu tenho um dó, mas eu tenho respeito por essas pessoas, eu tenho um dó, mas eu vejo que são um monte de pessoas enganadas. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Fui, mas eu vou voltar, e eu volto com novos argumentos e novas indagações, com madeira de dar em doido, meu amigo. Um abraço. Pilastra da Verdade.